Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para estudarmos os conteúdos da nossa disciplina. Nesse momento, então, hoje eu queria trabalhar com vocês com relação à temática da cidadania e os problemas sociais. Então, de modo geral, logo no início do texto, na introdução, nós temos uma informação muito importante. De modo geral, nós temos que entender justamente as causas da violência e as causas da desigualdade social no Brasil. De modo geral, então, na primeira informação que nós temos no texto, nós temos a representação de que o tráfico de drogas no Brasil é um grande responsável pela superlotação dos estabelecimentos prisionais. E isso tem acontecido cada vez mais e com maior frequência. Então essa é uma ideia interessante para pensar logo de início, a ideia de que de fato o Brasil é um país marcado pela desigualdade, pela diferença econômica, e nós temos que pensar justamente com relação à aula anterior, o problema de que em outros países, principalmente os países europeus, nós temos um início do debate sobre direitos humanos, por exemplo, pensando justamente na relação civil e justamente na relação muito rápida, digamos assim, da política. Então nós temos que pensar que no Brasil justamente existe um processo inverso. Primeiramente, existe uma necessidade de suprir as necessidades sociais, justamente porque nós temos uma diferença imensa em várias questões com relação ao trabalho, com relação ao lazer, com relação à moradia, com relação ao salário digno. Então, esse é um grande problema, porque, de um modo geral, muitas pessoas discutem assim: o povo brasileiro, de um modo geral, não é culto. Mas nós temos que pensar que, num primeiro momento, existe uma necessidade de suprir necessidades básicas, como, por exemplo, a moradia e a alimentação. Então você não pode pensar justamente na ideia de que falta cultura para o povo brasileiro. Falta, acima de tudo, de um modo geral, a ideia de sanar problemas muito básicos que em outros países já são, de certa forma, já resolvidos a priori. O que eu quero dizer com isso? Não dá para cobrar de uma pessoa cultura se ela não tem nem o que comer, se ela não tem uma vida digna para começar, né? Ou seja, ela não tem casa, ela não tem saúde, ela não tem tantos elementos básicos que já são supridos inicialmente em muitos outros países. E esse é um tópico muito importante da aula de hoje. Então, por isso, justamente, quem vive, por exemplo, numa favela, o tráfico de drogas é uma condição, é uma situação na qual a pessoa pode resolver problemas pessoais, pelo menos do ponto de vista da alimentação. Ela se envolve com isso não só porque ela nasceu bandida, mas porque foi a única coisa que lhe foi oferecida para mudar de vida ou para continuar na mesma, né? Então esse é um primeiro ponto importante. Partindo dessa ideia, então, nós temos que lembrar que justamente a ideia de cidadania é um problema muito sério ainda no país, devido à herança que nós temos da ditadura militar. Então, o regime militar, né, que durou até o final da década de 80, esse regime militar, então, ele fez com que justamente as pessoas não pensassem em si mesmas como cidadãs. Então, esse é um problema muito sério para a gente pensar o país. Somente em 88, justamente com a Constituição Federal, nós temos então uma preocupação séria diante do problema da falta de cidadania. E nós temos ali um documento que garante, do ponto de vista nacional, os direitos de todos, pelo menos do ponto de vista legal, documental. Então lembra uma coisa muito importante, né, pessoal? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48. E o Brasil vai se consolidar como um país cidadão defensor de direitos humanos em 88. Há pouco tempo aí, né? Só 40 anos. Então é bem importante destacar esse problema e destacar essa diferença também. Por isso, então, o Marshall, que é um grande sociólogo britânico, ele vai falar, olha, de modo geral, então, nós temos os direitos civis, políticos e sociais. Mas existe uma sequência aí. Primeiro o civil, depois o político e depois o social. Entretanto, no país existe um processo totalmente inverso. Primeiro se preocupa com o social, porque justamente aquilo que deveria ser garantido a priori, como o direito civil, o direito político, não é garantido. Então, existe sempre um processo inverso, e isso fez com que justamente houvesse uma forma de constituição do país, propriamente marcado por necessidades sociais. Então, você vai dizer para a pessoa, você tem um direito civil, mas o cara não tem nem o que comer, o cara não tem nem alimentação. Então, isso é uma coisa bem importante para pensar, tá?
Então, de um modo geral, esse é um ponto bem importante. Então, aqui aparece, né, logo em seguida, um quadro, né, ó, direitos civis. O que seriam, então? Liberdades individuais. Então, de um modo geral, o texto vai falar isso também, né? Para um inglês, para uma pessoa que mora no Reino Unido, de um modo geral, né, a liberdade individual é um direito inalienável. Para nós também, mas de um modo geral isso é muito mais complicado. Olha, veja, ó, direito civil, direito à vida, direito à liberdade, propriedade, igualdade. Então tudo isso é uma coisa muito clara, mas me parece que no Brasil existe esse processo inverso. O primeiro vem o social. Então direitos políticos, de voto, né? A ideia de participar de um partido político, de ser votado e de votar, né? Mas o mais interessante é a gente pensar aqui, ó, os direitos sociais que são muito fortes para a gente pensar o país. Então, nesse caso, é bem importante destacar, eu acho que eu já falei um pouquinho na aula anterior, que de modo geral nós teremos o direito negativo, que é o direito à liberdade, que o Estado não intervenha, perdão, na minha vida pessoal, que ele não intervenha nas minhas decisões pessoais, né? Então, o direito à liberdade, direito à igualdade, né, o mínimo necessário, né? Mas isso está muito associado, então, a essa ideia de que o Estado deve garantir o mínimo para que eu possa viver, né? Então, e esse é um problema muito sério no nosso país. Isso nem eu estou falando aqui sobre pandemia, é sobre realmente um problema que se fez a partir da própria ideia de país, justamente como ex-colônia de Portugal. Tá? Então essa é uma ideia muito importante, é muito fundamental pensar isso. O impacto da globalização, o impacto do capitalismo, né? Que vai criando cada vez mais essas cisões, separações entre, de um lado, aqueles que têm, aqueles que pouco têm ou nada têm. Então essa é uma ideia muito interessante para destacar. Né? Então, um aspecto que eu acho muito legal no texto é falar, ok, sobre cidadania, de modo geral, mas também existe uma subdivisão. E essa subdivisão parte da ideia de uma cidadania multicultural. E nesse caso, então, nós temos que diferenciar, acima de tudo, pessoal, algumas ideias interessantes. De modo geral, se parte da ideia de que nós deveríamos ter uma respeitabilidade, eu diria, entre culturas, entre etnias, entre modos de se pensar o país. Ou seja, é preciso pensar que o país não foi constituído somente por pessoas da Europa, né? Então, assim, sempre se tem um pouco essa ideia. Entretanto, né, cada vez mais nos últimos anos tem se lutado sobre o reconhecimento de que o país, o nosso Brasil, é um país marcado pela multiculturalidade, no sentido de que nós somos herdeiros de 3 culturas fundamentais: a cultura indígena, que já estava aqui, a cultura africana, que foi predominantemente marcado pela escravidão, né? Foi marcada pela escravidão, pela forma como foram tirados lá da África e trazidos para cá, e também dos brancos. Então, entretanto, sempre prevalece um olhar muito europeu sobre a forma de se pensar o país. Do ponto de vista dos mais inteligentes, dos mais cultos, dos mais preparados para administrar o país. Então, de modo geral, esse é um aspecto bem interessante para pensar, justamente uma divisão que existe muito forte no Brasil, que é a divisão entre nós e eles, entre aqueles que governam e aqueles que devem ser governados. Então, esse é um ponto muito forte na Constituição do país, né? Então, nesse sentido, nós temos aí no texto, né, essa imagem, né, que vem logo abaixo aqui, que tenta defender a ideia de que todos nós somos importantes na Constituição Cultural do Brasil. E é preciso respeitar uma uma cidadania multicultural. Pessoas cidadãs marcadas pela multiculturalidade. Tá? Então, entretanto, né, o ponto que se tenta destacar aqui a partir do Taylor é que justamente nós temos que pensar numa educação que é muito mais marcada pela autenticidade popular. Né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa, por exemplo, né, a forma como Paulo Freire pensou a ideia da educação. Então, ou seja, é a partir do conhecimento do povo que nós podemos ensiná-los. E não apenas ensinando um conhecimento hierárquico, né? Mostrando que o conhecimento vem de cima para baixo. Então eu tenho que mostrar que justamente ele também pode vir de baixo para cima, do conhecimento que as pessoas já têm. Então esse é o maior desafio hoje da educação em todos os níveis. Não somente para pessoas que estão no nível básico da educação, mas também no ensino superior. As tecnologias ativas, por exemplo, né, ou metodologias ativas, para serem mais exatas,
aqui a expressão, para ser mais exato aqui a expressão, elas tentam mostrar que é possível sim partirmos do conhecimento que as pessoas já têm, fazendo com que elas possam talvez ampliar aí o seu conhecimento, entendendo que aquilo que elas possuem não é tão ruim assim. É apenas uma forma como se ensinou e se aprendeu. Então eu não posso dizer para a criança ou para o adulto que ele nada sabe. Eu tenho que partir do conhecimento que ele sabe e trazer uma coisa nova, então. Por isso, então, nós temos a cidadania multicultural e agora a cosmopolita, que é justamente a ideia de uma noção muito geral, né, de que nós podemos sim criar um saber que seja marcado pela globalidade. Hoje se fala a partir de muitos autores também a ideia de uma cidadania multiplural, ou, se vocês quiserem, pluriversal. Né? O cosmopolita está muito ligado à ideia de um conhecimento universal, mas o universal sempre, muitas vezes, parte de uma ideia de que existe um saber que é bom, ou único, ou verdadeiro, e que todo mundo tem que acessar esse conhecimento, ter acesso a esse conhecimento. Mas o pluriversal, ele parte da ideia de que todas as pessoas podem aprender a partir da sua própria realidade, né? E por isso também hoje tanto se defende o inglês, né? Claro que a gente pode ver aqui a história mercantil, né, da Inglaterra e a expansão comunicacional que vai ter a partir dos negócios. Mas querendo ou não, o inglês também hoje se torna uma ferramenta de comunicação universal, mas que tenta, acima de tudo, valorizar os pontos que existem a partir de cada cultura. E isso é uma coisa muito interessante também. Eu posso ter o olhar universal mercadológico, mas também posso ter essa ideia de que, através dessa língua, as pessoas podem se comunicar e chegar a pontos de convergência, pontos de consenso, pontos de aproximação. Então, assim, para ser mais exato, né, o que se defende a partir da visão cosmopolita, né? O forte senso do coletivo e a responsabilidade individual para com o mundo, como um papel de suporte para desenvolver as efetivas instituições globais a fim de aliviar a pobreza, a desigualdade, a degradação do meio ambiente, a violação aos direitos humanos. Então aqui também entra um outro aspecto muito importante, muito atual, que é a ideia da sustentabilidade. Não se esqueçam disso, né? Assim, quem trabalha hoje nas mais variadas áreas deve entender que a sustentabilidade não é uma palavra em voga, que está em moda, mas é uma expressão muito importante para pensarmos a coletividade mesmo. Que suporte estamos dando para que o mundo permaneça e exista, né? Ele perdure, né? Não somente para nós que estamos aqui, mas para aqueles que virão depois de nós. Isso é uma ideia muito importante, né? Por isso o Mohan vai falar sobre a importância da educação, uma educação que tente compreender as diferenças e não apenas reduzi-las a essa distinção. Nós somos os normais, os que devem ser aceitos como padronizados no mundo, e aqueles que estão do lado de fora, os excluídos, os eles, né? Isso é uma coisa muito importante no mundo de hoje, saber respeitar as diferenças, não a partir do nosso olhar, mas a capacidade de empatia, a capacidade de entender a diversidade, respeitar as escolhas dos outros, né? Então isso é uma coisa muito importante para o mundo de hoje. Continuando aqui então, hoje também é muito importante destacar, para terminar essa parte da cidadania, então nós temos a multicultural, a cosmopolita ou pluriversal e a cognitiva. Quanto mais sabemos, mais cidadãos nos tornamos também, mais temos consciência da nossa cidadania. As pessoas que não têm acesso à formação educacional, pelo menos até o final do ensino médio, ou talvez uma graduação, elas não conseguem entender muitas vezes o quanto que elas têm direitos. Então, quanto mais aprendemos e temos acesso ao conhecimento, mais críticos nos tornamos, mais questionadores nos tornamos. E esse é o desafio, então, da cidadania cognitiva. Aqui, então, para mostrar agora o outro lado, né, é bem rápida essa parte, porque ela é bem marcada por dados estatísticos, né? Nós temos que pensar que justamente quais são as fontes ou os fatores que causam a violência no Brasil. De modo geral, é bem clara a ideia da pobreza. Tá? Então, isso é um ponto muito interessante. Tanto quanto a corrupção. Então, esse é um ponto muito importante para pensar. Seja a corrupção política, seja a corrupção policial, ou seja, a pobreza, esses são fatores muito pesados que determinam a violência no Brasil. Então, muitas vezes, tentem entender. Aquele menino que está na favela, ele não tem outra opção, né? Vocês vão dizer, professor, mas veja, tem pessoas que moram lá, vivem lá, e não são assim. Efetivamente, isso é verdade. Porém, nós temos que pensar que essas pessoas efetivamente também tiveram oportunidades
específicas para dar a volta por cima e que raramente acontece para a maioria da população que lá vive. Então, às vezes, nós temos que pensar que esse círculo vicioso, né, esse ciclo vicioso, ele acontece justamente porque as condições que são oferecidas para a pessoa são essas. Isso me faz pensar numa coisa muito importante, que é até um tema de pesquisa que eu quero ter agora nos próximos anos, que é pensar o seguinte, imagine assim, a violência e a causa da violência no Brasil é bem específica, a pobreza ou a miséria ou as condições que são dadas. Entretanto, a causa da violência, muitas vezes nos Estados Unidos, pode ser o bullying. Então, se você vai olhar um pouquinho a história dos serial killers, você vai entender que justamente não é a pobreza, muitas vezes, que causa a violência, mas sim alguma coisa ligada ao mundo psicológico. Então, essa é uma questão bem interessante para pensar, que justamente as causas da violência podem ser muito diferentes dependendo do contexto. Então, a gente vê várias histórias nos Estados Unidos de pessoas que se tornaram serial killers ou que entraram numa escola e mataram seus colegas de sala de aula porque sofreram bullying. Diferentemente do Brasil, também existem causas da violência por meio do bullying, mas o índice de serial killers no Brasil é bem menor. Então isso é para pensar um pouco uma ideia muito interessante. Quais são as causas verdadeiras da violência quando nós pensamos nos contextos de cada país? Então aqui nós temos um dado bem importante, né, até para vocês que são da medicina, os dados aqui do Ministério da Saúde, vale a pena ler, né? Aqui são dados bem específicos. Mas o que é bem importante perceber é aquilo que é dito aqui, né? Ou seja, nós temos que imaginar que quando nós falamos sobre a ideia da pobreza ou a ideia da violência, nós temos que dizer, ó, aqui, ó, tá bem claro, o desemprego e a ausência real de renda são uma tentação para a ilegalidade, né? Levam as pessoas muitas vezes a pensar, poxa, eu posso ganhar muito mais dinheiro me tornando criminoso do que efetivamente estudando. Então, assim, esse é um problema muito sério. Aqui, então, existe a questão do problema muito forte no Nordeste, na violência, né? Hoje, especificamente, estou gravando esse vídeo no Dia da Mulher, e nós temos que lembrar justamente que a violência contra a mulher é muito corriqueira, né? Em virtude justamente da situação de pobreza, mas não só. Também a violência acontece em famílias ou em casas de pessoas muito ricas. Isso não é um problema exclusivamente da pobreza, né? Então nós temos que pensar, ó, quais são as causas de tudo isso, né? A corrupção, de certa maneira, também no mundo policial acontece com muita frequência, envolvendo também o tráfico de drogas, isso a gente não pode negar em todos os níveis, em virtude do salário que é recebido, em virtude dessa tentação muito grande que é justamente a ideia de ganhar dinheiro fácil, né? Nós temos também um problema muito sério que é a questão do sistema prisional do Brasil, que o texto coloca também. Vale a pena ler e se informar com relação a esses dados, né? É muito importante destacar tudo isso. E aqui também é destacado aquilo que eu falei agora há pouco, né? A violência contra a diversidade, contra os gêneros, né? Então, assim, existem aquelas pessoas que são autodenominadas como pessoas predatórias. Ou elas se autodenominam ou é reconhecido como tal. Identidades predatórias, pessoas que usam da violência para dizer nós somos superiores, vocês devem ser submissos ao nosso poder, né? Então isso acontece com muita frequência na história, né? Isso é uma coisa muito louca. Estamos em 2021 e mesmo assim as pessoas agem dessa maneira. Não sei se é um comportamento humano próprio, né? Se é marcado pela educação e pela cultura, mas é muito maluco pensar o quanto que existe este rótulo. Aquele que não se encaixa no nosso modelo de vida deve ser eliminado. Então, nós e eles aqui, mais uma vez, né, os estereótipos que são colocados aqui no texto também, são usados para, eu diria, menosprezar, né, vilipendiar, negligenciar o valor e identidade do outro, né? Então, aqui existe tudo isso também que o texto coloca, né? Esse problema muito sério das Américas, principalmente das Américas Central e do Sul, né? América Latina de modo geral, para ser mais exato, né? Aqui também existe uma informação muito séria, né, com relação a isso. O aliciamento de crianças e adolescentes neste mundo logo cedo, né? Isso é uma coisa muito curiosa, muito forte, né? Então aqui nós temos um texto que vai justamente explicar mais isso, mais aquilo, né? E ao final apenas vai colocar justamente como que isso acontece de forma bem forte no Brasil, mesmo que as pessoas não queiram enxergar. Primeiro, a violência de gênero, né? Que ela é colocada aqui há muito tempo. A Lei Maria da Penha, que justamente foi
promulgada, foi colocada no Brasil, eu diria, desde 2006, mas é pouquíssimo tempo. Né? Antes a violência acontecia, ela ainda acontece, mas pelo menos existe um dispositivo na lei que diz, olha, a mulher não deve sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Entretanto, nós sabemos muito bem, né, que a mais recorrente é a física. A que mais acontece é a física, levando em consideração os casos que são registrados, né? Tem tantos e tantos que não são nem mesmo informados, sei lá, por medo ou por... Existe ainda uma coisa muito curiosa no Brasil que é a dependência financeira, né? Muitas mulheres ainda não trabalham fora, elas são cuidadoras da casa apenas, o que é, na verdade, muita coisa, né? Mas elas não têm uma renda com isso. Então elas ainda dependem desse salário que é propriamente do marido. Outra coisa muito curiosa também, vale destacar, que mesmo que a mulher tenha a mesma formação acadêmica, universitária que o homem, muitas vezes ela ganha menos, o que é uma coisa muito curiosa. Aqui a violência de gênero com relação à comunidade LGBTT aqui, mas tem a LGBTQIA+, né? Mas então é justamente a questão da homofobia, né? Aqui as mortes, as causas das mortes. Aqui em 2018, né, para pensar numa informação um pouco mais recente. Tá? A violência étnica, então, contra indígenas, contra negros, é muito interessante, muito forte, né? Isso é uma coisa muito curiosa para a gente pensar o mundo de hoje, né? O fato do outro existir me incomoda. E isso é uma coisa muito nazista, né? Muito fascista, a gente não pode negar esse fato, né? Isso é uma coisa muito curiosa, né? Então se trata, meus amigos, de pensar um pouquinho nessas ideias, ler um pouquinho o texto, fazer as atividades para cumprir a meta desta semana da nossa aula 6. Um forte abraço a todos e bons estudos. Fiquem bem.